Bom dia, irmãs e irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical, primeira Escola Bíblica de 2021. Tenhamos um ano com estudos interessantes, com a volta em nossa Escola Dominical no templo, para que possamos ter os nossos debates, ter as nossas participações. Esperamos logo que Deus nos dê condições de termos uma imunização contra essa doença que atinja boa parte da população e assim possamos nos reunir com segurança. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa esperança. Esperamos mesmo que 2021 nos traga de volta a possibilidade dos nossos encontros, das nossas escolas bíblicas dominical, né? Nós vamos nesse instante louvar ao Senhor, vamos ouvir um louvor. Na sequência, nós oramos e apresentamos o nosso estudo dessa manhã. Louvemos ao Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Vamos orar? Pai Santo e bendito, em nome do Senhor Jesus, queremos te pedir sabedoria ao nos aproximarmos de tua palavra. Que possamos, nesse instante, compreender o teu querer em nossas vidas. Nos faz, ó Deus, perceber a tua vontade e que a cada dia mais
possamos estar mais próximos do Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, nossa lição hoje é a lição número 11, né? Estamos chegando ao final da nossa revista. O Conselho já vai providenciar novas lições. Espero que logo, logo chegue a nova revista para que possamos fazer como fiz outra vez, né? Distribuir as revistas para as irmãs e os irmãos. Nós entramos na lição número 11 da revista O Prazer de Viver. E a nossa lição tem como tema: não é a vida que se vive por engano. Não é a vida que se vive por engano. Esta é uma lição pautada no capítulo 8 de Eclesiastes, e o texto básico é Eclesiastes 8, versículo 12, que eu leio agora para vocês. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que isso sucede aos que temem a Deus. O texto de Eclesiastes, como nós já vimos, é um texto em que o autor do livro, ele deixa transparecer a sua humanidade. Ele traz os conflitos da existência humana. Ele nos apresenta as grandes dicotomias da existência. Então ele vai falar do tempo, vai falar da vaidade, vai falar de vida e de morte, falar de trabalho. Ele traz para a gente uma série de temas que muitas vezes são conflituosos e que a gente não quer parar para pensar, não quer refletir, como se nós tivéssemos receio de pensar em algumas temáticas. Esta é uma delas. É pensar por que é que tantas pessoas que vivem vidas distantes de Deus, com práticas de iniquidade, com práticas de perversidade, com atos imorais, com ações que prejudicam o outro, por que é que essas pessoas, humanamente falando, dentro da realidade humana, entre aspas, se dão bem? E aí nós olhamos para algumas situações e dizemos: sendo assim, o crime compensa? Compensa agir de forma contrária aos princípios do bem para o outro? Compensa viver de forma a acumular riqueza em demasia, explorando o outro? Compensa atos de corrupção, ou ao se corromper, ou ato para corromper o outro? Compensa porque essas pessoas estão bem, essas pessoas estão comendo, estão bebendo em tempos de pandemia, essas pessoas têm acesso a uma rede de saúde privilegiada. Em compensação, a população, aqueles que são explorados, aqueles que muitas vezes vivem corretamente, não têm esses mesmos privilégios. O texto de Eclesiastes, o capítulo 8 de Eclesiastes, de forma específica, ele nos apresenta esta ideia, esse conflito que nós vivemos entre a vida boa e as ações das pessoas. E o que vem a ser, então, essa vida boa? Quando nós olhamos nesse patamar de consumo, quando nós olhamos nesse patamar de uma sociedade que nos impulsiona a sermos consumistas, a vida boa é a viagem, a vida boa é a casa confortável, a vida boa são as roupas confortáveis, a possibilidade de se alimentar com os melhores manjares, né, os manjares do rei. O que entendemos vida boa é poder estar sem preocupação com as contas bancárias. Esta perspectiva que é de uma sociedade de consumo, que nos impõe, nos faz seres de consumo,
é o que nós entendemos como vida boa. É a vida que permite com que nós possamos consumir e possamos consumir para mostrar ao outro. Apareceu um adjetivo desses neologismos que surgem a cada dia. Tem um adjetivo novo. Chama-se instagramável. O que é uma coisa instagramável? É algo em que eu possa ir, bater uma fotografia e postar na rede social Instagram, para que outras pessoas possam curtir, ver que eu estou bem. Então você cria hoje espaços instagramáveis. É um restaurante, é um prato, é uma paisagem bonita, é uma roupa. Há espaços que são feitos para serem mostrados no Instagram. Isso está associado com a ideia de vida boa. Então as pessoas terminam construindo, buscando meios para estarem nesses espaços, para mostrar aos outros que estão nesses espaços e que fazem parte desta sociedade de consumo que pode aparecer para o outro. Uma vida boa. Logo, aqueles que não têm possibilidade de estar em espaços instagramáveis, não podem viajar, não podem comer aquele tipo de comida, não podem estar em determinados lugares, estar com aquela roupa, praticar algumas atitudes, porque não são instagramáveis, as pessoas se chateiam e começam a dizer: por que é que eu não posso e ele pode? Será que a atitude dele é mais justa do que a minha? Por que ele pode e eu não posso? Gerando uma condição, muitas vezes, de inveja. E aí, nessa condição, faz com que esse indivíduo que sentiu o desejo, mas que não pode ter essas mesmas práticas ou consumir essas mesmas coisas, faça de tudo para ter aquela mesma condição, porque entende que aquilo que foi colocado é a vida boa. Só que a vida não é a vida que se vive por engano. Este é o tema da nossa lição. E a gente começa a pensar que esta vida tão cheia de glamour, tão instagramável, olha que estou usando o adjetivo, tão instagramável, esta vida, ela tem um preço. E o preço dessa vida que se vive por engano é a destruição da nossa condição de ser que relaciona-se com Deus e ser que relaciona-se com o outro a partir do se dar ao outro. E por que eu digo que é destruição? Porque essa condição de vida que se vive por engano é uma vida em que a nossa confiança, nós depositamos a nossa confiança apenas no ter, apenas no possuir. E aí todas as nossas ações são para possuir aquilo, para ter aquilo, independente das relações que nós vamos construir com o outro, com as pessoas que estão ao nosso lado, com o Senhor Todo-Poderoso, com o Senhor Eterno e muitas vezes com nós mesmos. Porque, às vezes, para sermos aceitos e vivemos essa vida boa, entre aspas, nós colocamos em risco a nossa própria existência, praticando coisas que não são satisfatórias ao nosso próprio corpo. Então, é preciso
que tenhamos em mente que nós não podemos viver em função de uma, aspas, vida boa que nos é imposta por um grupo social, por uma sociedade de consumo, por uma sociedade que nos quer manipular a partir da necessidade que cria em nós. Vou pegar um exemplo bem básico, bem simples. Em época de Copa do Mundo, cada vez mais, com as tecnologias que chegam para nós, nos é vendido a ideia de que possuir uma TV XYZ com um índice de resolução de imagem maravilhosa, com um som perfeito, nos cria um desejo para termos aquela televisão, para assistirmos os jogos da Copa do Mundo e juntos celebrarmos a vitória da seleção brasileira. E aí muitas pessoas, mas muitas pessoas, se criam dívidas impagáveis para se ter aquela televisão, para assistir aquela Copa, para ver aqueles jogos. Ganhando ou não ganhando a seleção brasileira, a alegria ou a tristeza, ela é passageira. Mas nós criamos uma sensação de vida boa. E é engraçado, porque nós chamamos as pessoas, nós batemos a fotografia, mostramos, dizemos, porque nós queremos mostrar para o outro que nós estamos tendo uma vida boa. A vida boa está relacionada ao consumo. A vida boa está relacionada a viver uma vida que não é a nossa, mas é a vida que estão criando para que nós possamos viver. E aí, quando olhamos para alguns grupos, algumas pessoas, algumas profissões e vemos que essas pessoas têm essas coisas, nós dizemos, por que eles têm e eu não tenho? Porque eles podem passar o ano novo em tal lugar, fazer tal viagem. Se desperta em nós um sentimento de uma, aspas, vida boa, que não é, na realidade, aquilo que vai trazer alegria e satisfação à nossa existência. E quando nós conseguimos, percebemos que a alegria ela é passageira. Ou como diz o texto sagrado, é vaidade. Quando o autor nos diz, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede os que temem a Deus. A certeza de que não são as práticas, não são essas coisas que se colocam diante de nós que vai nos fazer bem-sucedidos. E essa falsa crença que nos é divulgada, tanto na sociedade de consumo, ela adentra também as comunidades religiosas. E aqui eu falo com muita tristeza e com muito pesar isso. Nós, nas comunidades religiosas, nós dentro das nossas comunidades cristãs, nós também nos tornamos seres de consumo. Nós passamos a consumir uma religiosidade que está pautada nesse mesmo sentimento do ter, do mostrar, do dizer que nós podemos e que nós temos. E eu vou pegar aqui o exemplo de Jó. Vamos lembrar do personagem bíblico Jó. Quando ele perde todas as coisas, as pessoas, os seus amigos, tentam de alguma forma atrelar a posse dele, a bênção dele, por estar servindo a Deus. E a sua pobreza, a miséria ao qual ele passa a enfrentar pelo ato de desobediência a Deus. E os amigos dele tentam mostrar para ele que ele passa por aquela dificuldade porque ele não está seguindo os preceitos que são estabelecidos em tal sociedade. Então,
se criou nessa sociedade, nesse ambiente religioso, e aqui uma sociedade de consumo religiosa, de bens de consumo religioso, se criou a ideia de que passamos por dificuldades porque nós estamos em pecado. Que nós, enquanto cristãos, deveríamos ter essa condição. Mesmo que para isso temos práticas que são práticas de ímpios. Explorar o outro, destruir a alegria do outro, oprimir o outro, criarmos mecanismos para termos algumas coisas, mecanismos de opressão, que fogem completamente à vontade do Senhor Todo-Poderoso e à orientação da Sagrada Escritura. Não ter ou não participar dos banquetes, não ter acesso a coisas e a consumo que nos é colocado, não são colocados pela sociedade, não é condição de pecado ou de desobediência a Deus. Não vamos nos deixar ser levados por esse, não sei se a expressão é essa, mas aqui eu vou inventar uma expressão, por esse cristianismo de consumo, que não é cristianismo, esta religiosidade de consumo que nos é posto por aí afora. É preciso entendermos que a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo não está em ter coisas, não está em mostrar para os outros essas coisas, mas na relação de paz, de confiança, de segurança que Deus coloca em nós através da presença do seu Espírito Santo. Então nós pensamos o que fazer nessa sociedade, ou diante dessa sociedade, em que o discurso é de fato o do ter, o do possuir. E aí olhamos, como eu já disse, pessoas que vivem vidas indignas, vidas que oprimem pessoas, vida que destrói o outro, tendo essas coisas, e nós não temos essas coisas, nós passamos pelas nossas dificuldades. Por quê? É preciso nós compreendermos que o Senhor Todo-Poderoso, Senhor de toda a existência, Ele cuida de cada um de nós. A nossa lição coloca uma expressão que é um dito popular: desesperar jamais. Eu traria, além desse dito popular do desesperar jamais, eu diria que há uma necessidade nós percebermos a ação de Deus em nossas vidas, o cuidado de Deus em nossas vidas. Procurarmos fazer a seguinte leitura: até que ponto estas coisas, essas posses, esses desejos que nos são propostos por essa sociedade de consumo, por essa religiosidade de consumo, até que ponto, de fato, isso vai trazer paz à nossa existência? Até que ponto essas coisas geram realmente vida? Vida para nós, vida para o outro, vida para a sociedade. Nós percebemos o cuidado de Deus em nossas vidas. Nós percebemos como Deus tem nos sustentado. Não vamos vamos fugir da tentação de relacionar o não termos as bênçãos que esta sociedade religiosa de consumo coloca para nós. Vamos entender que não termos isso não significa
não presença de Deus em nossas vidas. O não termos isso não quer dizer que Deus não esteja conosco. Por isso, desesperar jamais. Mas é injusto pessoas terem e nós não termos. O que é o justo? Eu disse muito isso quando nós estudamos o livro de Ruth, que a ideia de justiça é a efetivação dos direitos. Direitos devem ser conquistados, devemos lutar por esses direitos, devemos conhecer esses direitos e agir de modo para que os direitos realmente se efetivem. Aí nós temos justiça. Então, o justo ou injusto não está em um grupo ter e nós não termos. O justo e injusto não está em aqueles que exploram, aqueles que se corrompem e são corrompidos, galgarem espaços, galgarem posições de destaque e nós não termos essas posições de destaque. O justo e o injusto está em eu e você lutarmos para que todos nós tenhamos direitos, todos nós tenhamos oportunidade de vivermos uma vida digna, uma vida boa. E a vida boa não necessariamente é a vida da posse, da viagem, ou da palavra que há pouco eu usei, do instagramável. A vida boa é a vida na presença do Senhor, é a vida em que podemos partilhar com as pessoas alegria, a vida que podemos dormir em paz, sabendo que a nossa ação durante aquele dia foi uma ação que promoveu justiça, paz, conforto, alegria, solidariedade ao outro, que eu cuidei de mim, cuidei do outro e juntos cuidamos das pessoas, da sociedade, da natureza. Por isso, não podemos desesperar, porque o outro aparentemente tem mais ou tem uma conquista em que eu não tenho. O Salmo 73, nós vamos encontrar o poeta Asaf falando um pouco dessa sua condição de alguém que passa por uma situação de não ter tantas coisas. Olha como Asaf traz essa ideia e faz essa relação dos maus terem as coisas. Leio com vocês o Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações com seu corpo, é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, não são afligidos como os outros homens. Daí a soberba os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto, os olhos saltam-lhe da gordura do coração, brotam-lhe as fantasias. Motejam e falam maliciosamente da opressão, falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os que têm por fonte de que bebem os largos sorvos. E diz, como sabe Deus? Acaso há conhecimento do Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles.
Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os faze cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração que se amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor eu ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. O poeta, ele identifica, ele mostra isso. Ele mostra que esses maus, ímpios, perversos, se deleitam nas gorduras, fazem o mal, mesmo sendo violentos, eles oprimem, mas se acham superiores. Como é que isso acontece? Por que isso acontece? Mas essas pessoas não têm paz em seu coração. Não têm o conforto que vem do Senhor. Então, eu fico a pensar, por que nós somos levados a termos inveja dessas pessoas? Não, Rômulo, não, que é isso? Eu não tenho inveja dessas pessoas. Eu apenas não consigo entender essas coisas. A sociedade de consumo, essa religião de consumo, consumista que se colocou para nós, faz com que nós tenhamos inveja, sim. A palavra é inveja, gente. Porque eu quero ter o que o outro tem. Não aceito que aquela pessoa tenha e eu quero ter a mesma coisa. E aí usamos aquela expressão, mas eu sou filho do rei, eu sou filho do dono, porque eu não posso ter. Isto é inveja. Mas, irmãos e irmãs, lembremos que estes que praticam iniquidade, que têm essas coisas, não conseguem ter paz no seu coração. Não, mas eles têm paz. Que paz? A paz que é promovida com um comprimidozinho mágico para dormir de noite, ou com a dose extra de uísque, ou a paz que faz com que eles façam mais iniquidades para não serem descobertos, troquem cargos, explorem pessoas, escondam valores, não declarem os valores, escondam os valores nos lugares mais estranhos que podemos imaginar, para que se tenha, mostre que se tenha a ânsia pelo poder de estar numa condição para explorar o outro, para dizer que tem aquela condição. Eu já contei isso na igreja. Que eu conheci um certo rapaz, um jovem, e o sonho dele era ser o primeiro baterista da igreja. Porque, e ser o primeiro baterista da igreja, que tinham 3, 4, 5 grupos de louvor na igreja, ministérios de louvor, estar como primeiro baterista era estar em destaque. E estar em destaque era poder ter acesso às benesses do sistema religioso que se impunha a ele. É a busca pelo poder. Então, para se ser o primeiro baterista da igreja, ele estava disposto a dar um jeitinho, tipo,
contar para o pastor que o segundo baterista gostava de sair à noite e namorar com a menina que não era da igreja. Porque aí ele iria destruir o outro para assumir o lugar do outro. Um exemplo bem simples, mas que mostra como essa sociedade de consumo, do instagramável, do estar em lugares que possam bater fotografias, possam estar em destaque, faz com que nós percamos a paz em nosso coração. É inveja sim, irmãos e irmãs. Inveja é pecado. Inveja é obra da carne. Nós não podemos ter inveja dessas pessoas. Por mais destaque dessas pessoas, nós precisamos aprender a compreender que Deus é o Deus que nos dá a nossa paz. Deus, Ele tem cuidado de nós. Quando olhamos para a Escritura, nós vamos entender que o fim desses que praticam iniquidade é o distanciamento do Deus Todo-Poderoso. Eu não estou aqui afirmando que nós não podemos ter bens de consumo. Não estou aqui afirmando que nós não podemos viajar. Não estou aqui afirmando que nós não podemos ter coisas que são confortáveis. Não. Eu estou dizendo aqui que nós não podemos ter inveja daqueles que têm e que têm praticando maldade. Estou dizendo aqui que é preciso com que nós possamos agir em nossas vidas, tendo ou não tendo essas coisas, de modo a cuidarmos de nós, do outro, e mantermos uma vida de comunhão com o Senhor Todo-Poderoso. Estou dizendo que podemos ter essas coisas, mas não podemos identificar essas coisas como sendo a vida boa. A vida boa é a vida na presença do Senhor, cuidando do outro, agindo para o bem do outro, para que a nossa ação e a ação do outro possa gerar uma sociedade digna, justa, fraterna, solidária. Não é que não tenhamos, mas ao termos, tenhamos a partir da relação com Deus, de cuidado com o outro. Não vamos deixar cair nas armadilhas dessa sociedade de consumo, dessa religiosidade que nos impõe um padrão de vida que não é o padrão de vida do Senhor. O padrão de vida do Senhor é o padrão do respeito, da justiça, da dignidade, da solidariedade, do cuidado, da partilha. Este é o padrão de vida que o Senhor coloca para nós. A vida boa é para ser vivida na presença do Senhor. Podemos até ter atitudes instagramáveis. Podemos bater aquela foto, podemos estar em lugares bonitos, podemos fazer belas viagens, mas em nenhum momento os pratos, os lugares, as viagens, as posses devem ser construídas, adquiridas com a exploração do outro, com atitudes que não gerem justiça. Voltemos a Jó. Jó voltou e recuperou toda a sua riqueza. Jó voltou a estar em lugar de destaque. Nem por isso explorou pessoas. O Senhor o deu. O Senhor manteve a sua fidelidade. E Jó pôde então dormir tranquilo. E aí nós temos, a expressão clássica de Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O autor do Eclesiastes
nos deixa claro essa necessidade de nós estarmos na presença do Senhor. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Possamos ser mulheres e homens que temem a Deus. Possamos iniciar esse ano de 2021 com essa perspectiva. Que toda nossa prática, todo nosso ato sejam práticas e atos que promovam justiça, solidariedade, verdade, respeito ao outro. Que aquilo que nós possamos conquistar sejam conquistas que valorizem também o outro, aquele que está ao nosso lado, o nosso irmão. Se queremos espaços instagramáveis, que possamos estar nesses espaços, mas em nenhum momento estarmos porque exigem que nós estejamos. Possamos estar a partir de práticas e ações que valorizem, que glorifiquem, que exaltem o Senhor Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe nessa manhã de domingo. Nós vamos ouvir mais um louvor. Depois nós voltamos para orar e encerrar a nossa escola bíblica dominical de hoje. Louvemos ao Senhor. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã.
eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Amém, irmãs e irmãos. Chegamos então a mais o fim de uma escola dominical, primeira escola bíblica dominical do ano. Virtual ainda, à distância, aqui pelo YouTube, mas assim que Deus permitir, Deus nos der condições de termos uma imunização que permita com que nós estejamos juntos, nós estaremos reunidos em nosso templo, adorando, glorificando ao Senhor Todo-Poderoso. Quero agradecer às irmãs e os irmãos de outras comunidades religiosas que têm assistido conosco à nossa escola dominical e dizer a todos e todas que hoje à noite, às 18 horas, nós teremos a nossa celebração dominical, ainda junto com os irmãos da IPU de Muritiba, que muitos nos alegram com a participação e a celebração deles. Então hoje à noite, 18 horas, nós teremos mais um culto de adoração, de louvor ao Senhor Todo-Poderoso. Como hoje é o primeiro domingo do mês de janeiro, primeiro domingo do ano, nós também vamos ter celebração da Santa Ceia. Então hoje à noite nós vamos ministrar a Eucaristia com os irmãos. Então preparem os elementos da ceia, preparem o pão, preparem o vinho, o suco de uva, arrumem a mesa, mandem fotografia para o grupo, partilhem as fotografias, façam da mesa espaços instagramáveis. Olha aí uma coisa para ser instagramável. A sua mesa da Santa Ceia, para você mostrar às pessoas que você adora e participa da Eucaristia juntamente com os irmãos da IPU do Salvador e da IPU de Muritiba. Então hoje, às 18 horas, o nosso culto, com louvor, com adoração, com leitura da palavra, com proclamação da palavra e com Santa Ceia. Ok? Então convido você a participar conosco, prepara ali o pão, prepara o vinho, e assim que Deus permitir, vamos celebrar essa Eucaristia na grande mesa do Senhor, no templo, com os irmãos e irmãs participando desse momento tão especial que é a Eucaristia. Quero lembrar os irmãos e irmãs que nós encerramos os estudos bíblicos do livro de Ruth. Então essa semana nós não teremos estudo bíblico, mas na outra semana nós vamos iniciar uma nova série de estudos. Mas aí eu gostaria de saber que livro bíblico nós vamos estudar. Estudamos Ruth e eu gostaria de ouvir dos irmãos, por isso que os irmãos podem colocar no grupo da igreja, podem colocar no meu pessoal, aqueles que não estão no grupo da igreja, qual a sugestão de estudo bíblico para o livro, qual o livro bíblico que devemos estudar nas terças-feiras. Os irmãos e irmãs entenderam que terça-feira, 7h30, é um horário legal para continuarmos nossos estudos bíblicos. Então, vamos continuar com os estudos a cada 15 dias. Essa agora não, na outra. E eu espero essa semana que vocês me digam o livro, porque assim, na próxima semana, eu divulgo qual será o nosso estudo bíblico, novo livro que vamos estudar a partir do ano de 2021. Quero ainda lembrar os irmãos e as irmãs que nessa semana que agora entra, primeira semana do mês de janeiro, nós voltamos com os nossos cultos de oração via WhatsApp. Então, se o irmão e a irmã
quer participar de um grupo de WhatsApp, quer participar da oração pelo WhatsApp, nós temos 2 grupos funcionando. No WhatsApp só podem até 8 telefones conectados a cada chamada. Então não pode ser muita gente, tá certo? Algumas vezes pessoas ficam no mesmo celular, como por exemplo eu e Jailza, Milton e Vandalva. Se estão no mesmo celular, então podemos ter mais pessoas na chamada, mas só podem ter 8 telefones conectados. Por isso os grupos são pequenos. Hoje nós temos 2 grupos funcionando. Um que eu e Jailza estamos juntos, e aí nós temos outros irmãos e irmãs nesse grupo, e um outro que Vandalva e Milton tem. Então o meu funciona na quinta-feira, início da noite, 6h30, 7 horas, e o de Milton, que Milton dirige com Vandalva, na quarta-feira, 4 da tarde. Mas o irmão e irmã pode também criar o seu grupo de WhatsApp, o seu grupo de oração, pode criar qualquer coisa, me chama no pessoal e a gente pode conversar sobre isso. Tem sido experiências bem interessantes, porque nós nos vemos, nós compartilhamos, nós oramos uns pelos outros. São reuniões rápidas de 15, 20, 30 minutos no máximo. Nós nos vemos, partilhamos necessidades e oramos uns pelos outros, e também oramos pela igreja, pelos pedidos que são colocados na igreja. Tem sido uma experiência muito legal. Essa semana voltamos então com as nossas orações via WhatsApp. Vamos orar, encerrando a nossa escola dominical, lembrando que existem algumas pessoas que estão enfermas, estão internadas, não só pela Covid-19, mas também por outras enfermidades. Vamos orar para que Deus possa abençoá-los e possa dar a cura definitiva a esses irmãos e irmãs. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai Bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer pela lição dessa manhã, te agradecer pela tua palavra, te pedir, ó Deus, tu nos ajude a sermos homens e mulheres que depositamos mais e mais nossa confiança a ti. Não nos deixe, Senhor, sermos levados por essa sociedade de consumo, por essa religiosidade que nos impõe o consumo e muitas vezes não conseguimos perceber que nas nossas práticas nós agimos de forma injusta, não solidária, não cuidadosa. Nos ajuda, Senhor, a entender essas coisas e tira de nós qualquer atitude que seja contrária à tua palavra, qualquer atitude que seja contrária ao teu querer. Pai Santo, Pai Bendito, nós te agradecemos já pelo culto à noite, queremos te pedir que venha nos falar nesse culto, venha nos alimentar, ó Deus, com tua palavra na celebração que ocorrerá mais tarde. Senhor Deus e Pai, quero colocar diante de ti agora os irmãos e as irmãs enfermas, os amigos que estão doentes. Cuida, Senhor, daqueles que estão com sérias dificuldades por causa da Covid, como também por causa de outras doenças. Em nome do Senhor Jesus Cristo, traz paz, traz consolo, traz cura, Senhor, traz conforto aos corações dos enfermos que estão nos hospitais, como também daqueles que estão em casa, muitas vezes sem notícia dos seus parentes, dos seus amigos, daquelas pessoas que passam por essa necessidade. Ó Deus Pai, traz cura, traz esse consolo, Senhor, dá sabedoria aos médicos, dá sabedoria, Senhor, aos cientistas, para que possamos ter o mais breve possível acesso a esses remédios, a essas vacinas, e assim, ó Deus, tu possas, com tua ação poderosa, tua ação misericordiosa, tirar, Senhor, desse planeta, tirar da nossa existência essa doença que nos fez mudar a forma de nos relacionarmos, nos fez mudar a forma de nós estarmos com as pessoas. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que tu possas nos dar uma vida na normalidade que nós esperamos, diferente talvez daquilo que foi no passado, mas possamos estar de volta com os nossos queridos parentes, irmãos, possamos estar de volta, Senhor, nossas atividades regulares de trabalho, de estudo, de comunhão, de celebração, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que tu possas nos ouvir. Nós ouvimos, nós oramos, ó Deus, confiados no nome santo e precioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor eterno. Amém.
Que a paz do Senhor Eterno seja com vocês, irmãs e irmãos, e que possamos mais tarde, às 18 horas, nos encontrarmos aqui no YouTube para celebrarmos ao Senhor em nosso culto com Santa Ceia. Que Deus nos abençoe, irmãs e irmãs.